Beleza, pessoal? Aqui é o professor Fernandes. Vamos dar continuidade nesse vídeo ao estudo sobre produto vetorial, tá certo? Se você não viu ainda o vídeo anterior, onde a gente fala sobre a definição, né, faz uma introdução sobre esse estudo, é importante assistir o vídeo anterior para compreender o que vai ser tratado a partir desse vídeo, tá certo? Então, nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre algumas propriedades que o produto vetorial tem, algumas relações que existem entre as propriedades dos determinantes e os resultados obtidos no produto vetorial. E nesse também nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação geométrica do produto vetorial, certo? Geometricamente, o que é que o resultado do produto vetorial ele traz para a gente, certo? Vamos falar sobre isso também nesse segundo vídeo. Então, começando aqui pelas consequências aí das propriedades dos determinantes nos resultados ligados ao produto vetorial, nós temos o seguinte: a primeira consequência é que o produto vetorial entre V e U, nessa ordem, ele é igual ao vetor oposto do resultado aqui do produto vetorial entre U e V. Bom, na prática, o que é que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que se você mudar a ordem dos vetores, o resultado que você vai encontrar é um vetor que tem o sentido oposto ao vetor original. Então, se você calcular aqui V vetorial U nessa ordem, você vai obter um vetor. Se você calcular U vetorial V, ou seja, inverter a ordem, você vai obter um vetor muito parecido com o vetor V vetorial U, só que o sentido é oposto, o que muda é só isso, tá certo? Do ponto de vista algébrico, né, na prática, o que é que acontece? Acontece o seguinte, né, se, por exemplo, o resultado desse produto vetorial aqui for esse vetor aqui, ó, por exemplo, der como resultado 1, menos 2 e 5. Qual vai ser o resultado desse vetor aqui, V vetorial U? Bom, o resultado vai ser muito parecido, vai mudar só o sentido, né? Algebricamente muda só o sinal das componentes. Então vai ter menos 1, 2 e menos 5. Ou seja, inverte o sinal aqui das componentes, tá certo? Então é isso que altera. No vídeo anterior eu falei que o vetorial V é diferente de V vetorial U. E a diferença é essa, o sentido. O sentido de um é o oposto do sentido do outro. Certo, pessoal? Pronto. Então, essa é a primeira observação aí. A segunda é a seguinte: o produto vetorial entre dois vetores U e V, ele só vai ser igual a zero se esses vetores forem paralelos. Se eles forem paralelos, tá certo? E vice-versa, se os vetores são paralelos, então o produto vetorial entre eles é zero, tá certo? Nesse caso, a gente observa que todos os determinantes de ordem 2 que aparecem na definição do produto vetorial têm suas linhas constituídas por elementos proporcionais. Essa é uma propriedade dos determinantes. Quando você tem, no cálculo de determinantes, né, linhas com elementos que são proporcionais, o resultado determinante é sempre igual a zero, tá certo? Então, é por isso que a gente tem esse resultado aqui, remetendo a esse estudo de produto vetorial. Então, se o produto vetorial entre dois vetores for zero, isso significa que eles são paralelos, e vice-versa. Se dois vetores são paralelos, significa que o produto vetorial entre eles é zero, tá certo? Aqui tem alguns exemplos. Ó. Então, se você for calcular o produto vetorial entre o vetor U e o vetor 3U, 3U é um vetor paralelo ao vetor U, né? Então o resultado vai ser o vetor nulo, né? Quando a gente coloca o resultado igual a zero, nesse sentido quer dizer o resultado vai ser o vetor nulo, tá certo? E aqui mais alguns exemplos. Observem que estão envolvidos aí sempre dois vetores paralelos, tá certo? Dois vetores paralelos. Inclusive, aqui na letra C, nesse exemplo C, é importante destacar ele, quando a gente observa aqui, né, o vetor U vetorial V e V vetorial U, né, que a gente falou na estante. O que é que diferencia esse vetor desse? Né? Só o sentido. Então, eles são vetores paralelos, têm a mesma direção. Né? Lembre que a definição de paralelismo para vetores é essa. Né? Quando é que dois vetores são paralelos? Quando eles têm a mesma direção.
Então, o vetor U vetorial V e o vetor V vetorial U, eles têm a mesma direção, né? Eles são paralelos, então o produto vetorial entre eles é nulo também, nulo, tá certo? E por aí vai. Então, tem essas duas observações que são ligadas às propriedades dos determinantes. Para a gente dar andamento aqui ao nosso vídeo, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre algumas características, algumas propriedades, né? Primeiro as características, depois as propriedades que o produto vetorial ele tem. A primeira é a seguinte, né? Considerando aqui um vetor U e V com essas componentes, o vetor U, as componentes x1, y1 e z1, e o vetor V, as componentes x2, y2 e z2, né? A primeira característica é a seguinte, a direção do produto vetorial entre U e V é simultaneamente ortogonal ao vetor U e ao vetor V, tá certo? Então, ele é ortogonal ao mesmo tempo ao vetor U e ao vetor V, tá certo? Então, por exemplo, né, se o vetor U for esse vetor aqui em vermelho, vamos supor que seja esse, e o vetor V seja esse vetor aqui em azul, vamos supor que seja esse vetor aqui, vetor V, né? O resultado aqui do produto vetorial entre U e V seria um vetor que é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo, né? Então, seria um vetor que tem essa, poderia ter essa direção aqui, por exemplo. Então, esse vetor em verde aqui, ele forma um ângulo de 90 graus, tanto com o vetor U, como com o vetor V, certo? Ele seria aqui o vetor U vetorial V, tá certo? Então, essa é uma característica interessante em relação à direção de U vetorial V. E eu coloquei um exemplo resolvido aqui para ilustrar para vocês, né? Então, dados os vetores U e V, tem essas componentes aí, calculando o produto vetorial entre U e V, né, que ele utilizou a segunda forma, né, que a gente faz um cálculo de um determinante de uma matriz de ordem 3, obteve como resultado esse vetor aqui. Pronto. Esse vetor é o produto vetorial entre U e V. Fazendo o produto escalar entre esse resultado aqui e o vetor U, a gente obtém zero como resposta aqui. Fazendo o produto escalar entre o produto vetorial de U e V e o vetor V, obtemos zero também. O que é que isso significa geometricamente? Significa que esses vetores são ortogonais, né? Lembrem lá do estudo de produto escalar, se dois vetores são ortogonais, então o produto escalar entre eles é zero, e vice-versa. Se o produto escalar entre dois vetores é zero, então eles são ortogonais, certo? O resultado ser igual a zero, que diz para a gente que, de fato, esse vetor aqui, que é o produto vetorial entre U e V, ele é ortogonal tanto a U como a V, certo? Pois o produto escalar foi zero, tanto em relação a U como em relação a V. Beleza. Outra característica importante de destacar aqui nesse estudo de produto vetorial é em relação ao sentido, né? Qual vai ser o sentido do produto vetorial em comparação aos sentidos dos vetores U e V? Bom, o que rege o sentido do produto vetorial entre U e V é uma regra conhecida como regra da mão direita, né? Ela é muito difundida e estudada em física, né? Alguns elementos da física têm esse comportamento vetorial, né? E essa regra costuma ser utilizada. Então, a regra da mão direita consiste no seguinte, né? Você vai direcionar a sua mão direita, fazendo com que esses dedos aqui descrevam o sentido do ângulo, né? O sentido aqui da ordem dos vetores aqui. Então, se você tem U vetorial V, você vai colocar sua mão direita de forma que os seus dedos eles estejam indicando a direção de U para V. Veja que os dedos aqui indicam a direção de U para V, porque eu quero saber o sentido de U vetorial V, tá certo? Então, o sentido é indicado pelo dedo aqui, pelo polegar. Então, para cima, né? O sentido aqui nesse caso seria para cima. Já quando a gente olha para esse outro caso aqui, se eu quero saber o sentido de V vetorial U, o vetor V está aqui, o vetor U está aqui. Então, se você for utilizar a mão direita,
a seta aqui o ângulo, né, observando esse ângulo, ele vai sempre de um vetor para o outro, obedecendo a ordem com que esses vetores aparecem aqui. Então, se eu quero saber o sentido de V vetorial U, então eu vou pegar nesse sentido aqui, né, colocar os dedos nessa posição, e aí veja que agora o polegar vai ficar direcionado para baixo, né? Então, a direção desse vetor V vetorial U é para baixo nesse caso, tá certo? Então, é a regra da mão direita quem fornece para a gente o sentido, o sentido desse produto vetorial, certo? Fiquem atentos aí a esse formato, né? O formato aí da mão, sempre utiliza a mão direita e os dedos descrevendo o sentido de acordo com a ordem com que os vetores aparecem, né? Se for U vetorial V, então os dedos vão indicar o deslocamento de U para V. Se for V vetorial U, é o contrário, né? Os dedos vão indicar o deslocamento de V para U, tá certo? Então é importante destacar isso daí. Bom, uma terceira característica importante aqui do produto vetorial, pessoal, é o comprimento dele, ou seja, o módulo, né? Comprimento ou módulo. O comprimento do produto vetorial, ele é dado, considerando aqui dois vetores não nulos, né? Ele é dado ou por essa expressão aqui, ou por essa expressão aqui, se você conhecer o ângulo entre esses vetores, ou essa expressão aqui embaixo, se você não conhece o ângulo entre eles, tá certo? Lembrando, pessoal, que se você tiver as componentes do vetor, de U vetorial V, você pode aplicar a fórmula de módulo diretamente e descobrir qual é o módulo dele, certo? Essas fórmulas que estão colocadas aqui, né, as fórmulas aqui 3 e 4, elas são utilizadas quando você não tem as componentes do resultado, quando você não tem o resultado aqui de U vetorial V. Mas você sabe quem é o vetor U, sabe quem é o vetor V e o ângulo entre eles. Então, você pode utilizar essa fórmula número 3, né? Se você não souber o ângulo entre eles, entre esses vetores U e V, você pode utilizar essa fórmula número 4 aqui, tá certo? Então, essas expressões fornecem para a gente o módulo do produto vetorial entre os vetores U e V. Beleza? Pronto. Finalizando aqui esse segundo vídeo, pessoal, vou falar rapidamente sobre a interpretação geométrica do produto vetorial. Bom, a interpretação geométrica do produto vetorial é a seguinte, né? Observando aqui que no paralelogramo determinado pelos vetores U e V, você tem aqui o vetor U e aqui o vetor V, e eles determinam esse paralelogramo. Observa-se que esse paralelogramo, a medida da base dele aqui, seria o tamanho do vetor U, o módulo do vetor U, e a altura seria dada por módulo do vetor V vezes o seno desse ângulo aqui, que seria o ângulo formado entre os vetores U e V. De forma que a área desse paralelogramo, determinado pelos vetores U e V, é dado por essa expressão, módulo de U, que seria a base aqui do paralelogramo, vezes módulo de V seno de θ, né, que é o ângulo entre eles, que seria a altura desse paralelogramo. Em outras palavras, o que o produto vetorial fornece para a gente na verdade, o módulo do produto vetorial fornece para a gente é a área desse paralelogramo determinado por esses vetores U e V, tá certo? Por quê? Porque essa expressão aqui, nós vimos agora há pouco, essa expressão aqui fornece para a gente o módulo do produto vetorial entre U e V, tá certo? E essa expressão fornece também a área desse paralelogramo. Então, por isso que a interpretação geométrica para o produto vetorial é essa, é a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V. Então, o módulo do produto vetorial entre U e V, geometricamente, fornece para a gente a área do paralelogramo definido ou determinado pelos vetores U e V, tá certo? Envolvidos aí nesse produto vetorial. Então, essa é a interpretação geométrica. Beleza, pessoal? E aí, finalizando essa segunda etapa, esse segundo estudo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades, né? Algumas propriedades que o produto vetorial tem
destacar algumas que ele não tem, né, que pode confundir aí vocês. A primeira é a seguinte, né, o produto vetorial ele não é associativo, então não vale aquela propriedade associativa, tá certo? Então, importante destacar isso aqui, não vale a propriedade associativa para o produto vetorial. A segunda, agora esse bloco aqui de propriedades que são válidas de fato, né? Para quaisquer vetores U, V e W e o escalar alfa são válidas essas propriedades, né? Nós temos a propriedade distributiva em relação à adição, ó, ela é válida, certo? Ó, se eu tenho aqui U vetorial V mais W, eu posso separar isso aqui, como se eu fizesse a distribuição assim, né? U vetorial V, mais U vetorial W, certo? Essa propriedade é válida para o produto vetorial. Tem a propriedade associativa para multiplicação por escalar. Então, se você tem um número multiplicando o produto vetorial entre os vetores U e V, você escolhe se vai pegar esse número, que está indicado aqui com a letra alfa, se você vai pegar ele e multiplicar por U, ou se você vai pegar ele e multiplicar por V. No final das contas, o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, essa propriedade aqui é a propriedade associativa para multiplicação por um número real. E finalizando, essa terceira propriedade, que é uma propriedade associativa também, mas que envolve o produto escalar e o produto vetorial. Então, se você tem aqui o produto escalar entre os vetores U e o resultado aqui de V vetorial W, o resultado dessa primeira conta aqui é igual ao resultado dessa segunda conta, que envolve aqui o produto vetorial entre U e V e o produto escalar entre esse resultado aqui, o vetor W. Então, veja que os vetores envolvidos aqui são os mesmos, olha, U, V e W. O que muda é só a ordem das operações. E nesse caso aqui, essa ordem não altera o resultado, certo? É uma propriedade também associativa, só que envolvendo o produto escalar, tá certo? Então, essas são as propriedades operatórias relacionadas ao estudo de produto vetorial. Beleza, pessoal? Bom, com isso a gente conclui aí esse segundo vídeo do estudo de produto vetorial. Vamos ter um terceiro vídeo onde eu vou resolver alguns exemplos, tá certo? Para ilustrar essas propriedades, essas características que a definição geométrica, a interpretação geométrica, melhor dizendo, desse conteúdo que foi trabalhado ao longo desse segundo vídeo, tá certo? Então é isso aí. Fiquem atentos que tem uma terceira parte aí para concluir o estudo de produto vetorial. Valeu, pessoal. Até a próxima.